E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem contigo? Cadu Literário trazendo mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, Senhor das Moscas, que para mim foi uma das melhores leituras clássicas que eu já li. E eu não vou fazer simplesmente uma review, na verdade a gente vai bater um papo aqui, onde eu vou trazer, do meu ponto de vista, como eu acho que esse livro influenciou e muito a série Lost. A gente vai trazer alguns indícios aqui e eu vou fazer também um comentário sobre a série que eu ainda não assisti, mas eu vi algo que eu achei bastante interessante que vale a pena trazer aqui. Mas primeiro, para você que não conhece Senhor das Moscas, fazendo uma contextualização rápida aqui. Então, o livro, ele narra a história de um grupo de meninos que estava viajando de avião. O avião, ele sofre um acidente, cai numa praia, os meninos ficam perdidos e eles têm que aprender a conviver em harmonia de certa forma, né? Eles montam uma sociedade ali, só que a coisa é bastante complicada porque a gente está falando de crianças. São crianças que têm em torno de 13 anos de idade e o líder desses meninos é o Ralph. É um menino tímido, é um menino que não tem muita, assim, atitude, como eu posso dizer, até pelo fato de ele ser criança e não saber o que ele está fazendo ali, o que ele pode fazer, porque ele tem uma grande responsabilidade como líder, então ele, de certa forma, não sabe direito como realizar essa tarefa. Mas ele tem o auxílio de algumas pessoas, como, por exemplo, o menino conhecido como Porquinho, que era um menino gordinho, tinha um óculos e era bastante introvertido, mas que ele tinha aquela coisa de seguir as regras. Além disso, a gente também tem aquela questão que foi estabelecido que o líder, quando ele quiser falar, ele vai segurar uma concha. Então os meninos, eles pegam uma concha ali na praia e enquanto o líder estiver segurando a concha, ele tem o poder de fala, o direito de fala e todos têm que parar para escutar. Até aí tudo bem, né? Tem um momento que os meninos buscam comida e eles também tentam socializar, tentam se conhecer, até que aparece um outro personagem que é a virada de chave na história, que é o Jack Merridew. Esse não é o nome verdadeiro dele, mas ele quer que ele seja chamado dessa forma. E o Jack, ele é totalmente o oposto do Ralph. Ele tá ali para poder trazer o caos mesmo, só que isso vai se desenvolvendo de uma forma não que instantânea. É na medida que você vai avançando na história, aí você percebe que através do Jack, cada vez mais a verdadeira natureza humana vai sendo trazida à tona. Ou seja, aquela natureza que existe dentro de todo ser humano, aqueles instintos primitivos. Eles vão em busca de porcos, que é a fonte de proteína principal que eles têm na ilha, e o que mais tem aquele interesse, aquela vontade que ele acha até divertido de sair para caçar, é o próprio Jack. Então, aí, nesse ponto do livro, a gente meio que percebe que começa a existir uma certa, como é que eu posso dizer, desumanização, porque eles vão se tornando cada vez mais selvagens e vão se parecendo com animais. Outra coisa também que é bem chocante nesse livro, e que é bem evidente, óbvio, né, é o fato de que o autor, ele quer trazer justamente essa brutalidade, essa real natureza humana que existe em todos os seres humanos, do ponto de vista de crianças. Ou seja, a gente está muito acostumado em ver cenas de filmes onde pessoas cometem atos horríveis em situações de estresse, em situações em que o que é mais precioso para eles está em risco, né? Por exemplo, um cara que está ali e ele está com a própria vida dele em risco, ou alguém que ele ama, então ele vai se tornar um monstro para poder defender aquela pessoa, para poder salvar a vida daquela pessoa, ou para poder salvar a própria vida. E a gente está muito acostumado a ver isso acontecendo com adultos, mas aqui a gente está falando de crianças, todos são crianças, pré-adolescentes, e tem cenas que são bastante fortes, são bastante chocantes, porque, como eu falei, tem um momento que tem um grupo ali que se separa, né, que é o liderado pelo Jack, e são um grupo dos selvagens. E eles, como o próprio nome diz, cometem todo tipo de selvageria que você pode imaginar. Imagine só, você tem aquele cenário, você tem uma praia deserta, com crianças que tentam conviver em sociedade, até que chega o agente do caos, vamos dizer assim, que bagunça tudo e aí transforma tudo em uma caçada selvagem, não só por animais, mas por pessoas também. Então, o cenário é esse. É bem complicado mesmo. Mas, continuando aqui sobre o livro, eu queria agora trazer a minha análise a respeito das referências que existe de Senhor das Moscas na série Lost. Primeiro, a bem óbvia, né? A gente está falando de duas histórias onde a premissa, os personagens eles estavam viajando de avião, o avião sofre um acidente e eles caem numa ilha deserta. Aí a outra é que a gente tem os dois protagonistas ali. No caso de Senhor das Moscas, a gente tem o Ralph e no caso de Lost, a gente tem o Jack. E ambos, eles querem que todo mundo conviva ali em harmonia e, de certa forma, são os líderes, certo? E eles querem sair da ilha. Eles ficam naquela coisa de tentar sair da ilha. Por exemplo, tem o lance de acender a fogueira, principalmente em Senhor das Moscas, que
a fogueira é um elemento bastante importante e que o Ralph, ele sempre deixa bem claro, gente, vamos fazer de tudo para acender a fogueira. Ele tem é uma das maiores prioridades ali, às vezes até mais do que, sei lá, procurar alimento, é justamente manter a fogueira acesa porque ele quer sair daquela ilha e essa é a forma que ele encontrou ali junto com outras pessoas para poder fazer um sinal para quando algum avião passasse ou algum navio passasse pelo mar, visse ali o sinal e aí pudesse resgatar eles. E no caso aqui de Lost, o Jack, o protagonista de Lost, ele tem essa questão também de querer sair dali. Por mais que tenha algum momento que ele também trabalhe junto com as outras pessoas para poder aprender a conviver ali, estabelecer ali casas e sistemas ali de pesca e de obter alimentos, tem toda uma organização, mas o objetivo dele é sair de lá, certo? Enquanto isso, a gente tem o John Locke também na série Lost, que seria o equivalente ao Jack de Senhor das Moscas, porque o John, antes do acidente, ele não tinha a capacidade de realizar certas atividades físicas, e eu não vou comentar aqui para não dar spoiler para quem não assistiu, mas quem assistiu sabe do que eu estou falando, e aí depois do acidente isso muda totalmente, porque acontece uma espécie de milagre, onde ele pode realizar coisas que não fazia antes dessa viagem, e esse é justamente um dos motivos pelo qual ele não tem aquele interesse de sair da ilha. A partir dali ele começa a acreditar que ele é especial, tanto que ele tem esse embate com o Jack, o protagonista de Lost, enquanto o Jack quer ir embora, ele quer ficar na ilha. E tem também uma outra coisa que tem muito em comum as duas obras, né? Que é o fato dos porcos e a caçada. O John Locke, ele é uma das poucas pessoas que sai para caçar, e ele tem aquela coragem, ele tem aquele espírito aventureiro de sair atrás dos porcos para caçar e trazer comida, e ele tem aquela intenção de ajudar realmente, mas na medida que você vai assistindo mais e conhecendo melhor o personagem John Locke, você percebe que ele está saindo para caçar não só para trazer comida, mas para se autorrealizar e para satisfazer aquele espírito que ele tem de aventura e de coisas que ele não podia fazer antes do acidente. No caso de Senhor das Moscas, a gente tem também o Jack Merrill que sai para caçar os porcos, que lá na frente chega um ponto da história que você descobre que ele está saindo para não só caçar porcos para trazer comida, mas para satisfazer aquela sede dele por violência, certo? Então são dois personagens equivalentes, cada um com seu objetivo, mas que, diferente do protagonista, que quer sair da ilha, esses outros dois, o Jack de Senhor das Moscas e o John Locke da série Lost, eles não querem sair, eles querem ficar porque eles acham que são especiais e ali tem o que eles querem. Então, com base nesses indícios, não me surpreenderia se o livro Senhor das Moscas tivesse influenciado a série Lost nesses aspectos que eu falei e até em outros também que, se você percebeu, você pode comentar aí. Agora, falando sobre a série, que foi lançada recentemente, é uma minissérie, na verdade, são apenas 4 episódios, e uma coisa que eu achei bastante interessante é que a série é apresentada do ponto de vista de 4 personagens, que são 4 personagens principais, que é o Jack, o Ralph, o Simon e o Porquinho. E uma coisa bastante interessante é que os personagens escolhidos como ponto de vista não são só os personagens que a gente pode dizer que são os mocinhos, mas tem o Jack Merrill, que é o grande vilão da história. Então é bastante interessante porque você pode ver o que é que cada um pensa a respeito, né, através do ponto de vista, ou seja, a evolução do pensamento de cada um desde que aconteceu o acidente, como é que eles se comportam, o que é que eles pensam ali diante daquele cenário, quais são as soluções, as ideias que ele tem para poder conviver ali, a trama. E aí você vai avançando e vai percebendo a mudança de pensamento que ocorre na mente de cada um. Então eu fiquei bastante curioso a respeito dessa série. Ela, da última vez que eu pesquisei, ela estava com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, então eu tenho vontade de assistir, até porque eu gostei bastante no livro e eu indico para você que ainda não leu, certo? E se você já leu, deixa aí um comentário também, porque eu vou ficando por aqui e aí vamos bater esse papo falando sobre livro clássico, começando aqui a semana, e a gente se vê no próximo vídeo. E para você que não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, gosta de livro clássico, de livros de fantasia, livros de suspense, eu vou estar falando sobre isso aqui, além de também falar sobre a jornada de escrita do meu primeiro livro. Então a gente se vê por aqui, beleza? Muito obrigado e tchau!